Bom dia, mais uma vez. Vamos hoje falar sobre controle estatístico do processo, SPC, da sigla inglesa Statistical Process Control. Penso que seja um tema que muitos de vocês utilizem no vosso dia-a-dia. Vamos tentar então esclarecer quais são as vantagens de utilizar este tipo de metodologia e o que é que eu posso ganhar se eu utilizar corretamente. Para já, os termos de estatística. Se isto é controle estatístico, tem lá a palavra estatística no meio, que no fundo está a dizer que estabelece métodos de compilação, análise e ordenamento dos dados de uma população da qual se conhecem características comuns. E eu vou buscar dados aleatórios dessa população e vou tentar, através desses dados aleatórios, perceber como é que a população toda se comporta. Ou seja, tiro uma amostra de uma determinada população e vou perceber como é que toda a população se comporta. Este conjunto de metodologias e regras estatísticas que, aplicadas a um processo produtivo, permitem a sua caracterização e a identificação e eliminação de problemas da qualidade de uma maneira preventiva. Mais uma vez, estou a atuar na fase da prevenção. A população, então, é um conjunto de objetos sobre os quais está interessado em desejar obter conclusões, e a amostra é um pequeno número de elementos selecionados dentro dessa população, selecionados aleatoriamente, para eu conseguir obter uma resposta e uma imagem mais certa de toda a população que eu vou estar a estudar. E vou estudar uma variável, que é o fenómeno, que eu quero estar a perceber como é que ele varia ao longo de toda, no fundo é o output do meu processo, que está a variar em relação à amostra que eu estou a retirar. Quais são os objetivos desta aplicação do SPC? Reduzir a variação dos processos, contribuindo para a melhoria da qualidade dos produtos, identificação de problemas e sua resolução prévia à ocorrência de prejuízos no processo produtivo, recolha e análise de dados de produção para apoio à tomada de decisões operacionais e rentabilizar os recursos através da eliminação de intervenções temporâneas e aleatórias no processo produtivo. O SPC não se limita às cartas de controle. Está bem? Nós vamos estar hoje aqui a falar de cartas de controle. Vamos ver no decorrer das outras formações que se vão seguir todas as outras ferramentas que existem que estão sobre ou estão dentro da alçada do SPC, que não são cartas de controle. Portanto, as cartas de controle são uma das ferramentas utilizadas que fazem parte do controle estatístico do processo. Todos os processos têm variação, ou seja, não existem dois produtos ou duas características exatamente iguais. Quando eu tiro uma seta para um alvo, da mesma maneira a seta nunca cai no mesmo sítio. Portanto, essa variação é própria do processo, em qualquer processo que existe. O efeito combinado das várias diferenças resultantes das variadas influências é conhecido como variação. Para efeitos de controle e redução da variação, é necessário segui-la até a sua causa raiz. É aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia quando fazemos, por exemplo, um 8D. Quais são as causas que existem da variação dos meus processos? Podem ter a ver com causas especiais, que são atribuíveis a fatores irregulares e imprevisíveis, geralmente sistemáticos, suscetíveis de aparecerem e desaparecerem se não se tomarem medidas, imprevisíveis, que aparecem de uma forma irregular, contribuem para a alteração a nível da qualidade e a nível do processo, e por último são da responsabilidade operacional. As causas especiais são detectadas em auditorias do processo. Uma causa especial é quando algum operacional não cumpre com um determinado procedimento ou com uma determinada instrução de trabalho. Quando isso acontece, estou na presença de uma causa especial e normalmente essas causas especiais numa auditoria conseguem ser detectadas. Os outros tipos de causas são as causas comuns, que estão sempre presentes e são inerentes ao próprio processo. São impossíveis de eliminá-las. Eu posso limitar e reduzir o seu efeito no meu processo produtivo. Provocam um comportamento padrão e estável no processo, são previsíveis, elevadas em número, mas geralmente de baixa importância, e são responsáveis por cerca de 85% de todas as possíveis causas de variação do meu processo. Quem é que é o responsável disto? É quem define o processo, é quem define as instruções de trabalho, é quem define o método de trabalho e quem define os procedimentos. Porque se um operador estiver a cumprir com todos os procedimentos, mesmo assim, se o procedimento e se o processo e se a ferramenta não estiver bem atribuída e não estiver bem definida, ele vai ter a oportunidade de fazer mal através da variação do seu processo. Ele próprio está a cumprir o procedimento, mas o próprio procedimento permite que haja essa variação. Se eu estiver a tirar as setas para um alvo, mais uma vez,
eu estou a alterar sempre as setas da mesma maneira, estou a cumprir um determinado procedimento, as setas são as mesmas, o operador sou eu que sou qualificado para fazer aquela operação, estou a tirar à distância correta e mesmo assim as setas não estão iguais. O sítio, a posição da seta nunca calha no mesmo sítio. E isso eu não consigo reduzir essa variação, porque isso é próprio do processo de, neste caso, atirar setas. Todos os processos produtivos são sujeitos a estas causas comuns de variação. Então o que é que temos? Temos as causas especiais, onde o produto não é estável nem é previsível ao longo do tempo. Eu não sei prever o que é que se vai passar a seguir àquela seta, naquela curva que está ali tracejado. E quando só estou na presença de causas comuns, sei que o meu produto final tem uma distribuição que é estável e é previsível ao longo do tempo. Então eu sei que amanhã vou ter aquela curva que está ali tracejada no final, porque só estou sujeito a causas comuns de variação. Tanto as causas comuns como as causas especiais relacionam-se com o diagrama de Chicago, com o diagrama causa e efeito, ou seja, todas elas podem ser originadas no tipo de material, no método de trabalho, na mão de obra, na máquina ou no meio ambiente. Aqui no meio estão todas as causas comuns e especiais que podem afetar um determinado tipo de não conformidade. Um processo estável ou sob controle, então é aquele que se pode considerar em estado de controle estatístico. E o controle estatístico é o estado no qual a variação dos resultados observados da amostra pode ser atribuída a causas comuns e se mantém estável no tempo. Portanto, eu só quero que os meus processos estejam sujeitos a causas comuns de variação. Qual é que é o esquema do melhoria contínua? Eu tenho aqui primeiro um processo com sujeito a causas especiais, ou seja, está fora de controle, eu não consigo prever como é que vai ser o futuro daqueles processos. A primeira coisa a fazer é eliminar as causas especiais. E assim fico só sujeito às causas comuns de variação. Essas causas comuns de variação, se tiverem uma variação excessiva, o que é que eu posso fazer a seguir? Otimizar o processo e reduzir a variação das causas comuns, ou seja, reduzir o impacto que essas causas comuns têm no meu processo produtivo. E esta é a sequência que eu tenho da melhoria contínua. Portanto, tenho o primeiro passo de trazer o processo para o estado de controle estatístico, através da identificação e ação sobre as causas especiais de variação. Depois, o seu desempenho é previsível, então posso avaliar a sua capacidade para cumprir as expectativas do cliente. Portanto, só quando eu estou sujeito a causas comuns de variação é que eu posso, efetivamente, estar a calcular a capacidade do meu processo. O CP, o CPK, PP e PPK, todos esses índices de capacidade do processo, só posso estar a calculá-las e a determiná-las se o meu processo está sob controle estatístico, ou seja, se o meu processo está previsível, ou seja, se só está sujeito a causas comuns de variação. E esta é a base para a melhoria contínua. Só falar aqui de um bocado dos conceitos básicos da qualidade. Portanto, o Sr. Schubert foi ele que desenvolveu este tipo de gráficos. Agora estamos a falar exatamente de cartas de controle. Mais uma vez, diz que o determinado fenómeno está sob controle para fins estatísticos quando, com base na experiência do passado, se pode prever dentro de que limites pode variar no futuro. Quando pretendemos prever o futuro com os dados do passado, temos que ter em conta que as variáveis do ocaso são todas semelhantes. As variáveis do ocaso são as variáveis comuns de variação. E na natureza existem causas constantes do ocaso. Normalmente costumamos utilizar a distribuição normal para exemplificar este conceito de sigma, do desvio padrão. O desvio padrão é um cálculo de uma variável que tem a ver com uma distância e um valor médio da distribuição. Este desvio padrão pode ser calculado em qualquer software, em qualquer folha de cálculo do Excel. O próprio Excel tem esta fórmula, portanto não é nada por aí além. Nós sabemos que numa distribuição normal, a área que está por baixo daquela curva está relacionada com o valor do sigma. Isto quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, com uma variação de mais ou menos 3 sigma em relação ao valor central, toda a área que está ali por baixo da curva representa 99,73% de toda a população. Portanto, aquilo o sigma é uma variável que me consegue dar uma correlação entre a percentagem de situações que estão por baixo daquela curva relacionado com o valor do desvio padrão. Posso relacionar isto também com os ppms, com a proporção de peças defeituosas. Também está relacionado com o sigma, onde se eu tivesse, mais uma vez, mais ou menos 3 sigma em redor do valor médio, mais ou menos 3 sigma representa 2.700 ppm.
Um processo 6 sigma compreende 6 desvios padrões entre a média do processo e o limite da especificação mais próxima, ou seja, eu consigo ter entre o limite de especificação superior e o valor médio, consigo ter ali 6 desvios padrões. Isto equivale a um processo 6 sigma. Está bem? Já agora, o processo 6 sigma implica CP igual a 2. Veremos isso depois noutra ocasião mais tarde. Está bem, temos cerca de 2,002 ppm. Então vamos falar um bocadinho de cartas de controle agora. São cartas com limites de controle superior e inferior, no qual são registados valores de uma medição estatística obtidos a partir de uma amostra ou subgrupo. Mostra uma linha central, que permite a detecção de uma determinada tendência e permite distinguir entre variações resultantes de causas comuns e resultantes de causas especiais, que representam a estabilidade ou instabilidade de um determinado processo. A seleção das cartas de controle, primeiro eu tenho que determinar se é uma variável e depois qual é o tamanho da amostra. Se a amostra for uma peça, ou seja, se eu vou lá buscar o meu processo produtivo uma peça de cada vez, utilizo as cartas X/RM. Se eu for buscar entre 3 a 5, utilizo as cartas X/R. Se for utilizar entre mais que 10 peças, utilizo as cartas X/S. Por outro lado, se estiver a analisar, fazer uma análise por atributos, tenho várias opções, ou vou medir peças defeituosas, e neste caso a variação é saber se a amostra que eu retiro é constante ou se é variável, e a outra opção é ter defeitos por peças, e mais uma vez tem a amostra constante ou a amostra variável. Ambas as amostras, em todos aqueles 4 casos dos atributos, têm que ser superiores a 50 peças. Portanto, este no fundo é o modelo geral da escolha deste tipo de cartas que vou estar a utilizar para monitorizar o meu processo. Não se esqueçam que tudo isto vem das características especiais do meu produto e do meu processo, mas começando ali pelas características especiais, elas vão alimentar o meu design de FMEA. Vou ter que fazer um fluxo do processo que me garanta que aquelas características especiais não são desvirtuadas, ou seja, consigo estar a garantir que aquelas características se mantêm intactas. O DFMEA, com o fluxo do processo, eu vou realizar o meu PFMEA, ou seja, o meu processo MEA, saber como é que eu posso estar a produzir determinadas peças sem pôr em risco todas aquelas causas especiais. O culminar do DFMEA com o PFMEA vão-me dar todas as características especiais do produto e do processo para eu incluir no meu plano de controle, e é nesse plano de controle que eu vou utilizar estas cartas de controle. As cartas X/R são cartas deste tipo, onde eu aqui tenho a recolha de tratamento de dados, ali tenho o gráfico de controle das médias, o gráfico de controle das amplitudes e aqui um histograma opcional que eu posso ter de todas as variações das peças que eu estive a realizar. Aqui no canto inferior direito estão os formulários utilizados para cálculo e para análise dos gráficos que foram feitos anteriormente. Isto é um exemplo de um tipo de carta de controle, onde vemos a carta de X/, das médias, as amplitudes, os valores observados e ali um histograma dos dados que foram realizados. E cá em baixo temos então o cálculo do CP e do CPK, ou do BP e do BPK, consoante os valores. Portanto, uma vez que eu olho, o que é que eu quero ver? Eu quero olhar aqui para este gráfico, tanto para o cima como para o de baixo, tanto para o X/ como ao R, e não ver nenhuma tendência, nem ver nada de estranho. Quando eu ver alguma coisa de estranho ali, quando eu ver alguma coisa que me chama a atenção, então quer dizer que há uma causa especial, há uma tendência ou algo que esteja a forçar o meu processo mais para a esquerda, mais para cima ou mais para baixo. Portanto, se eu vir um dos pontos acima ou abaixo dos limites de controle, indica a presença de uma causa especial. Se eu tiver 7 pontos acima ou abaixo da linha média, pode indicar a alteração do elemento do processo. Portanto, pontos acima do valor médio, pontos abaixo. Se eu tiver 7 pontos com uma tendência de crescimento ou de decrescimento, também indica o desvio do processo. Pontos demasiadamente próximos da linha média, também. Mais de 90% ali no terço central pode indicar que os limites de controle foram calculados incorretamente. Pontos demasiadamente afastados da linha média também podem indicar que os limites de controle foram calculados incorretamente.
Se eu tiver um ciclo repetitivo ou padrões em intervalos regulares, pode indicar a rotação ou o padrão de utilização de equipamentos, como por exemplo, início de produção diária, todos os dias, cada vez que é feito este tipo de análise, as peças no início da produção estão sempre com os valores superiores às peças no final do dia de produção. Isso quer dizer que há uma tendência às peças terem este tipo de ciclo, ou seja, o processo não está só sujeito às causas aleatórias de variação. Se houver também um salto significativo entre os valores e outros, pode indicar a alteração do processo ou da máquina cujo processo a ser realizado. Portanto, estes são os casos onde é um alerta. Sempre que uma destas situações ocorrer, quer dizer que posso estar sujeito a uma causa especial, ou seja, o meu processo não está controlado estatisticamente. Ou seja, não posso estar a calcular a capacidade do meu processo. As cartas XR são utilizadas em vez da amplitude. As cartas XR, a única diferença é que eu tenho aqui o valor X barra e o valor S e vou calcular o desvio padrão em vez de calcular o valor de variação do R. Portanto, aqui em vez de estar o S, que é do desvio padrão, há de estar o R nas cartas X barra e R, que é a variação entre o valor máximo e o valor mínimo. Estas cartas são utilizadas quando o número de amostras são superiores a 10. Há alguma literatura que fala que desde que sejam superiores a 8 eu posso estar a utilizar este tipo de cartas. Estas cartas têm mais sensibilidade do que as cartas X barra R, uma vez que estamos a obter o maior número de peças em cada amostra. Dá mais trabalho, exige maiores recursos, leituras de 8 ou 10 peças cada vez que eu vou fazer a leitura do meu processo, mas consigo ter uma maior sensibilidade às variações inerentes do meu processo. Podemos ter também cartas de controle por atributos, ou seja, fazer análise de dados que resultam da contagem de números de ocorrências, eventos, passo a não passo, ok ou não ok. São utilizadas para cobrir diferentes não conformidades em simultâneo, em vez de várias cartas por variáveis, uma para cada característica. É mais fácil face às variáveis, apenas pergunta se o item está ok ou não ok. Utilizável com grandezas não mensuráveis, etiquetagem, cor, limpeza, tudo o que seja inspeções visuais. Não depende de uma distribuição estatística. E na prática tem este formato, onde mais uma vez ali seleciono o tipo de carta, P, N, P, U ou C. Ali unidades não conformes, também dá amostra e porcentagem de peças não conformes. Recolha e tratamento de dados nesta parte cá de baixo e ali faço o gráfico de controle. Ali só é mais um código de defeito, pode-se fazer um de Pareto dos defeitos encontrados para determinar quais são as prioridades das minhas ações. Os 4 tipos de cartas que existem são as cartas NP, número de unidades não conformes. Portanto, estou a medir o número de unidades contendo uma ou mais não conformidades. O tamanho da amostra é constante e, neste caso, calculo o NP, que é a quantidade de peças defeituosas a dividir pelo número de amostras. E ali são as formas de cálculo dos limites de controle superior e inferior para determinar quais são os limites máximos e mínimos para os quais eu tenho que estar a verificar a estabilidade do processo. As cartas P, percentagem de unidades não conformes, portanto, número de unidades contendo uma ou mais não conformidades dividido pelo número de unidades inspecionado. Também da amostra aqui é variável. Estas são as formas resultantes daquele tipo de abordagem. Cartas Cs, aqui eu não quero contar peças não conformes, mas quero contar o número de não conformidades, ou seja, onde cada unidade pode ter várias não conformidades. Um painel pode ter um risco, uma amolgadela, pode estar queimado. Portanto, quando eu tenho vários tipos de não conformidades numa determinada peça, é muito útil usar este tipo de análise. Se também na amostra for constante, eu tenho uma carta C, com as respectivas fórmulas. Se uma carta azul também constitui uma amostra cada unidade por ter mais do que uma não conformidade, mas neste caso a amostra é variável. Se a amostra for variável, ou seja, se eu cada vez que for buscar peças ao meu processo produtivo, o número de peças nunca é o mesmo, estou a fazer uma análise por atributos, utilizo uma carta U com este tipo de abordagem e com este tipo de formas que estão aqui representadas. Espero que tenha sido útil e vemo-nos brevemente noutros módulos no seguimento deste tipo de matérias. Muito obrigado e boa tarde.